O que determina nosso destino na vida? Na história da ciência Hillman, alguém efetivamente conduziu um experimento muito chocante para verificar essa questão. Que tipo de experimento é este? Qual é a conclusão trazida? O tema sobre o qual vamos falar hoje é o controverso experimento Triplett que ocorreu há mais de 60 anos. Em 1961, three baby boys were born at a hospital in New York, named Bob, Ed, and David. São triplets idênticos com genes quase idênticos. Mas apenas 3 dias após seu nascimento, um destino cruel estava diante deles. Seus pais têm uma vida difícil e não podem criar 3 crianças ao mesmo tempo. Neste momento, uma organização aparentemente autoritária de bem-estar infantil interveio. Essa instituição, sob a bandeira de pesquisa científica, confiou esses 3 irmãos gêmeos a 3 famílias diferentes para adoção. Bob foi enviado a uma família rica, onde seus pais adotivos eram bancários e médicos. Ed foi enviado a uma família de classe média, e seu pai adotivo era professor universitário. David foi adotado por uma família imigrante que vive no fundo da sociedade, e seus pais adotivos dirigem uma loja de alimentos. Por que enviar esses 3 irmãos geneticamente idênticos em 3 famílias com tantas diferenças? Quem fez esse acordo? O cérebro atrás das cenas é chamado Peter Neubauer e é um famoso psiquiatra. Em 1961, ele estava trabalhando em um projeto de pesquisa sobre o impacto dos genes e do ambiente no desenvolvimento humano. A aparência desses 3 triplets lhe deu uma excelente oportunidade de experimentação. Então ele colaborou com a Instituição de Bem-Estar das Crianças para fazer esse acordo e conduziu observações secretas. Para assegurar a validade científica do experimento, eles escolheram 3 famílias, cada uma com uma irmã mais velha da mesma idade, para acompanhar um dos triplets em seu crescimento. O que acontecerá depois? Bob entrou numa família rica, e seus pais adotivos colocaram grande ênfase na educação, fornecendo-lhe um bom ambiente de aprendizagem. Nessa família, os livros estão em todo lugar, e várias oportunidades de aprendizagem e atividades extracurriculares são ricos e coloridas. Bob foi encorajado desde uma idade jovem para perseguir conhecimento e cultivar seus talentos. Ed entrou numa família de classe média, onde a vida era simples, mas cheia de fortes vínculos familiares. Seus pais adotivos muitas vezes o ensinam a estar no seu trabalho. A harmonia e a amizade nas relações familiares deram a Ed um coração otimista e gentil. A família imigrante que David entrou frequentemente teve uma situação financeira estreita. Mas as estreitas relações entre os membros da família, que gostam de participar em várias atividades comunitárias juntos, fizeram com que David fosse bom em socializar e entusiasmado com as pessoas desde a infância. Neste estágio, o destino das 3 crianças parece ter uma lacuna relativamente pequena. Mas enquanto as 3 crianças cresceram, seus destinos eram muito diferentes. Bob cresceu numa família rica e passou sua infância numa escola privada em Manhattan. Ele recebeu educação de elite desde uma idade jovem e começou a estudar finanças aos 12 anos. In such a favorable environment, he had a smooth journey and later became the youngest fund manager on Wall Street. Ed cresceu numa família de classe média, rodeada por uma forte atmosfera acadêmica. Mas às vezes ele também levanta dúvidas. Ele sempre sente que sua vida foi organizada por alguma força, e ele sempre se sente inexplicavelmente incomodado em seu coração. David cresceu numa família de imigrantes de baixa renda e cresceu nas ruas. Ele está muito interessado em grafite de rua. A vida lá está cheia de fumo e fogo, mas também acompanhada de um caos. Aos 17 anos, David foi preso por lutar e lutar, o que deixou uma impressão profunda nele. Depois de ser libertado da prisão, ele se tornou um artista de tatuagem. Nunca esperava que 3 crianças com os mesmos genes, crescendo em famílias diferentes, tivessem uma grande diferença no destino neste momento. Mas afinal de contas, essas 3 crianças têm os mesmos genes, não têm semelhanças? Claro que existem, e há muitos mais.
Sua aparência é muito semelhante, quase idêntica em aparência. Todos eles têm grande talento atlético e gostam de atividades esportivas, todos eles são alérgicos à cafeína, todos eles têm acrofobia e têm medo de noites chuvas. Quando chegam à idade adulta, gostam do mesmo tipo de menina. O mais surpreendente é que quando eles tinham 19 anos, viajavam coincidentemente para o mesmo lugar. Este é o poder dos genes humanos. Essas 3 crianças que cresceram em famílias diferentes já tiveram destinos de vida completamente diferentes. Originalmente, eles não teriam mais interação, e nós também não saberíamos sua história. Mas em 1980, quando eles tinham 19 anos, o destino desses 3 irmãos uma vez mais sofreu uma transformação significativa. Em 1980, Bob foi admitido a uma universidade. Depois, aconteceu algo mágico. No dormitório da universidade, Bob encontrou inesperadamente o amigo de Ed. O amigo disse a Bob que ele parecia Ed. Driven by curiosity, Bob followed his friend to his home in New York. Depois que Bob e Ed se conheceram, eles estavam chocados e entusiasmados. A história desses 2 irmãos se conhecer é realmente bizarro, e foi rapidamente descoberta pela mídia, com extensa cobertura pelo jornal. Ainda mais bizarro é que o terceiro membro dos triplets, David, na verdade viu uma foto em um jornal enquanto fora da cidade. David percebeu que ele parecia muito parecido com Bob e Ed. Ele sentiu vagamente que tinha uma relação com eles. Então David contactou a mídia. At that time, the media caused a complete sensation, and the entire society was also shocked by their bizarre experiences. Mais tarde, após investigação, a verdade foi rapidamente revelada ao mundo. Depois da verdade do experimento triplet foi exposto, causou uma enorme controvérsia ética, e o líder deste experimento também foi severamente condenado. Experimentos como este são pouco prováveis que ocorram na sociedade humana no futuro porque são muito cruéis e violam a ética moral humana. Mas conversamente, os dados deste experimento são ainda mais preciosos. Em que medida os genes e o ambiente podem determinar nosso destino? Qual fator tem um maior impacto no nosso destino? Os dados do experimento triplet mostram que genes podem afetar 65% dos traços de personalidade, o que significa que nossos traços de personalidade são principalmente determinados por genes, e personalidade pode determinar em grande parte nosso destino. Em que medida o meio ambiente pode afetar nosso destino? Dados experimentais mostram que o ambiente pode determinar 35% das escolhas de carreira. Claro, os dados experimentais revelados agora são apenas uma pequena parte, e ainda há uma grande quantidade de dados experimentais que serão descobertos décadas depois. Dos resultados do experimento triplet, a influência dos genes é sem dúvida enorme. Os genes são como um fio invisível, guiando nossa trajetória de vida. Mas também não devemos ignorar o poder do meio ambiente. O meio ambiente é como uma faca de corte. Ele vai cortar cada um de nós unicamente baseado em nossos genes. O meio ambiente pode amplificar ou inibir certos traços que os genes nos dão, permitindo a cada pessoa mostrar uma personalidade única e embarcar numa trajetória de vida única dentro de um quadro genético semelhante. Os genes e o ambiente interagem e influenciam uns aos outros. Esse experimento chocante e bizarro tripleto deveria proporcionar inspiração para cada um de nós. Nosso destino tem tanto fundo genético como a capacidade de mudar a trajetória definida por nossos genes sob a influência do ambiente. Não importa com que genes nascemos ou em que ambiente estamos, sempre temos a oportunidade de mudar nossas vidas. Se você não está satisfeito com sua vida atual, então de agora em diante, faz corajosamente algumas mudanças. Bem-vindos a subscrever e compartilhar meu canal. Vemo-nos na próxima vez.